Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a igreja a se colocar de pé para darmos início ao nosso culto. Quero pedir licença à igreja para tirar a máscara. A última vez que eu dirigi o culto, eu fiquei muito, não sei, sim, parece que vai faltando a respiração. Então eu vou retirar aqui a máscara enquanto eu estou falando aqui um pouquinho mais. Depois eu coloco de novo. Vamos falar com o Senhor então. Louvado Deus, soberano Deus, eterno Pai. Queremos entrar em Tua presença agora, Senhor, para Te engrandecer, para Te exaltar, Senhor, para engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Pai querido, ó Pai, neste momento, ó Pai, queremos render graças, Senhor, Te render glórias, Senhor, Te exaltar, ó Pai. Queremos dizer, ó Pai, que aqui estamos, Senhor, para Te glorificar, Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor, porque o Senhor nos permitiu mais uma vez nos reunirmos, Senhor, em Tua presença. Pai querido, obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos que puderam estar aqui, Senhor. Pai, obrigado, Pai, pela minha igreja, Senhor. Pai, esteja, ó Deus, na direção deste culto, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz aqui neste lugar, Senhor. Deus, nos enche de Ti, Senhor. Nos enche, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai, até nós transbordarmos, Senhor. Até que não haja mais de nós, ó Pai, mas somente de Ti, Senhor. Pai, enche, ó Pai, a Tua igreja, Senhor, de Ti, Senhor. Pai querido, usa, ó Pai, cada um que vai participar deste culto, Senhor. Pai, que o Teu nome seja proclamado aqui neste lugar, ó Pai, nesta noite, Senhor. Deus, fala com a Tua igreja, ó Pai, neste lugar, Senhor. Que o Teu nome seja proclamado aqui, Senhor. Pai, ouve as nossas orações, Senhor. Que aqui, Senhor, seja encontrado aqueles que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Pai, fica conosco, Senhor. Que o Teu Espírito nos conduza, ó Pai, neste culto, Deus. Essa é a nossa oração, que nós Te fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, hoje o nosso culto é muito especial. Já foi falado pela manhã, mas se você não estava aqui, nós vamos falar novamente. Hoje nós vamos iniciar, nós vamos dar início ao mês em que vamos falar sobre missões nacionais. É sempre bom a gente lembrar que missões é o ano inteiro, né, irmã Adelina? Isso eu aprendi com a irmã Adelina. Né? A gente sempre fala aqui, quando é mês de missões, que missões é o ano todo. Mas, em alguns meses do ano, a gente fala um pouquinho mais, fala com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de amor. A gente aprende um pouco mais sobre missões. A gente tira esses meses do ano para a gente conhecer um pouco mais sobre alguns projetos das juntas de missões. Então, esse agora, o mês de outubro, vai ser um mês em que a gente vai ter essa rica oportunidade de aprender, de falar sobre missões, de viver missões, um pouco mais profundamente, porque missões é o ano inteiro, Missões está no coração do povo de Deus. Mas esse mês a gente vai aprender um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre o trabalho de missões que é desenvolvido aqui no nosso país. E, para dar início ao mês de missões nacionais, eu quero convidar a irmã Rúbia, que vai estar cantando, vai estar louvando um hino. Esse hino é muito conhecido das igrejas batistas, e eu já quero convidar, até antes mesmo da irmã Rúbia, já quero convidar você a louvar junto com ela esse hino, e juntos fazermos um grande coral nessa noite. Irmã Rúbia. Boa noite, igreja. Vamos louvar bem bonito. Oração pela pátria. Não tem nada. Tem outro instrumento. Minha pátria, pátria.
Amém, igreja? Amém, igreja? Estamos felizes por iniciarmos esse mês maravilhoso, né? E no qual Deus nos usa o nosso coração. Toca dentro de nós, para nós sermos fiéis nas nossas ofertas a missões. Amém? Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Meu Deus, excelsa graça, te dispensa em seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, conhecer o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe podemos servir, obrigar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando a irmã Rúbia. Bom, irmãos, para nós continuarmos o nosso culto de missões, eu quero convidar os irmãos a mais uma vez se colocarem de pé, para nós lermos o tema de missões e a divisa. Eu vou pedir o pessoal para projetar, por favor. Já está. A divisa, se vocês não estiverem conseguindo ler, porque o texto está ali um pouquinho menor, a divisa se encontra em 1 João 4, versículo 19. Então, vocês podem abrir a Bíblia, que eu acho que vai ficar um pouco melhor para a gente ler. Tá? Mas ele está projetado porque a letra está um pouco pequenininha. A gente vai ler primeiro o tema, porque ele me amou, e a gente vai ler todo mundo junto. E logo em seguida nós vamos ler a divisa, que está lá em 1 João 4, 19. Então, em uma só voz, o tema desse ano. Vamos lá? Porque ele me amou. Muito bem. E agora a divisa. Agora está maior, agora está mais fácil. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é a divisa. Os irmãos podem se sentar. Muito obrigada. Essa é a divisa desse ano, que se encontra em 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. De nós mesmos, nós não podemos fazer nada, nem mesmo amar a Deus. Nós só podemos amar ao Senhor porque primeiro ele nos amou. E também para a gente amar o outro, né? Também é porque Deus primeiro amou a gente. Então, tudo que a gente faz, todas as coisas, né, para a gente alcançar, para a gente ir lá e pregar a palavra, né, porque a gente tem esse amor dentro da gente, porque primeiro Deus amou a gente. E aí a gente consegue amar a Deus e também amar o nosso próximo. Tudo isso porque Ele nos amou primeiro. Glórias a Deus por isso, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele escolheu nos amar. Amém. Irmãos, então, como já foi falado, esse culto de hoje é o início do nosso mês de missões.
Nós, quando falamos de missões, a gente fica pensando, né, como que nós, que estamos aqui na nossa igreja local, nós podemos fazer missões. E aí, existem 3 formas que a gente que está aqui, a gente pode ser missionários. Nós podemos contribuir com o trabalho missionário que é feito pela Junta de Missões Nacionais. A primeira forma que a gente pode cooperar é orando. Nós temos que ter um compromisso de orar todos os dias pelo trabalho de missões, né? Orar pelos missionários que estão em campo, né? Os missionários carecem das nossas orações, né? Eu fico imaginando que, né, não só pelas dificuldades físicas, mas eu imagino também pela dificuldade, né, psicológica de estar ali todos os dias, né? Deve ser uma pressão psicológica, né, mental ali de estar ali todos os dias enfrentando dificuldades, né, dificuldades espirituais. Então são pessoas que carecem do nosso apoio em oração, né? Temos que orar também pelas pessoas que vão receber o trabalho missionário, né? São pessoas que vivem uma série de dificuldades, dificuldades espirituais, dificuldades sociais, e são pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor de Jesus. E nós também precisamos orar por elas, para que o Espírito Santo toque no coração delas. Então, essa obra é uma obra que carece das nossas orações. Então, esse é o primeiro jeito da gente contribuir com o trabalho missionário, orando. O segundo jeito é contribuindo. Hoje pela manhã, nós distribuímos aqui na igreja, nós não, né? Eu não distribuí, foi a igreja que distribuiu. Esse envelopezinho aqui, ó, quem estava de manhã recebeu. Esse mês nós vamos estar recolhendo uma oferta especial de missões. Por quê? Eu posso contribuir com o trabalho missionário através da minha oferta. O trabalho missionário, ele precisa ser mantido, e ele é mantido com a minha oferta de amor. Então, você vai, né, conversar com Deus, você vai orar, e você vai colocar no seu coração uma oferta de amor para você entregar no final desse mês. E aquilo que Deus colocar no seu coração, você vai colocar nesse envelope e você vai entregar. Se você não pegou, eu preciso que você levante a sua mão, por favor. Se você não ganhou esse envelope, se você não esteve aqui de manhã, levanta aí a sua mão, por favor, que as irmãs vão passar entregando, tá? Fica aí com a sua mão levantada até a irmã passar e te entregar. E, irmãos, a terceira forma da gente contribuir com o trabalho missionário é indo a campo. Aqui na nossa igreja, nós temos um grupo enorme de missionários, né? Não vou citar os nomes porque eu poderia cair no erro de esquecer algum, mas nós temos vários missionários aqui que sempre estão indo a campo, estão sempre se colocando, né, à disposição, fazem os cursos, estão sempre aprendendo, estão sempre indo em viagens missionárias. E se você tem esse desejo, se Deus colocou esse desejo no seu coração, procure um desses missionários, procure o pastor da sua igreja e vá, né? Você vai se preparar, você vai ter um curso, você vai se preparar primeiro, mas você pode ir também a campo para você estar trabalhando diretamente com as pessoas que precisam ouvir de Jesus. Então, essas são as 3 formas que a gente pode contribuir com o trabalho missionário, que é uma das ordenanças de Jesus, né? É o ID, é o que Jesus deixou para todos. Não é um chamado especial, não é algo que foi para um e não foi, é para todos. Todos nós temos que cumprir, de uma forma ou de outra, mas precisamos atender a esse chamado de Jesus para a igreja dele. Amém? Bom, irmãos, dando continuidade, acho que já terminou de distribuir. Amém? Dando continuidade, nós teremos uma participação de louvor do grupo Esperança e Fé, que estará nos conduzindo à presença do Senhor através de um louvor.
Cumprimentamos a amada igreja com uma boa noite. Boa noite e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? O hino do qual nós iremos entoar ao Senhor, ele fala o valor de uma alma. Quando falamos em missões, ela toca nos nossos corações. Missões, ou seja, falar do amor de Jesus. Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20, ali esclarece uma ordem de Jesus. Ele fez um pedido, não só um pedido, mas ele deu uma ordem. E essa ordem, ela serve para mim e para você. Que nós possamos fazer o ID de Jesus. Não ficar dentro das quatro paredes, mas vamos contribuir de uma forma ou de outra, não é mesmo? A letra desse louvor, ele toca muito no nosso coração, porque ele se inicia fazendo uma pergunta. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? É para nós refletirmos, tá bem? Vamos adorar o Senhor Jesus. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderia pagar. A prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais o valor de uma alma.
Boa noite, igreja. Eu quero agradecer à igreja pela oportunidade que deu de a gente cantar esse louvor, porque eu fui lá na casa do pastor e pedi se tinha como encaixar esse louvor, porque há uns 3 anos atrás, a gente foi visitar um irmão meu lá no interior, e a minha cunhada, a gente cantou esse louvor lá e ela adorou esse louvor, se apaixonou por ele. Eu deixei até a cópia que eu levei, deixei com ela. Infelizmente ela faleceu, foi sepultada sexta-feira. E eu pedi para cantar esse louvor, não em homenagem a ela, como o pastor falou, é agradecer a Deus por tudo que Ele fez por ela em vida. Amém? Todas as almas para o Senhor têm o seu valor. Amém. Irmãos, para dar continuidade ao nosso culto, nós vamos projetar agora um vídeo que a Junta de Missões Nacionais, quando tem as campanhas, ela libera uma série de vídeos. E esse vídeo é um dos vídeos da campanha desse ano. E eu vou pedir os irmãos para assistirem com muito carinho, para prestarem atenção, porque nesse vídeo nós vamos conhecer um pouquinho mais, com certeza os irmãos já conhecem, de um dos projetos que a Junta de Missões Nacionais ela realiza aqui no Brasil. A gente sabe que o Brasil ele enfrenta diversas situações, né, diversos, digamos, problemas, diversas situações difíceis. E em cada uma dessas situações, a Junta atua ali com um projeto, né? Na cidade, ela atua de um jeito. Se é uma zona mais rural, ela atua de outro jeito. E aqui a gente vai conhecer, nesse vídeo, um pouquinho mais de um dos projetos da Junta, que é o projeto chamado Cristolândia. Com certeza vocês já ouviram, né? Todo ano a gente procura resgatar um pouquinho, né, desse projeto, de como esse projeto atua. Se você ainda não ouviu, esse projeto ele cuida dos irmãos que se encontram, infelizmente, se encontram no mundo das drogas. Então, eu não vou falar muito agora, né? Vou deixar os irmãos assistirem o vídeo e depois a gente fala mais um pouquinho. Pode soltar o vídeo, por favor. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra.
Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Irmãos, nesse vídeo eu quero destacar duas coisas que me chamaram a atenção. Um dos depoimentos foi de uma jovem que disse que ela começou, né, no mundo das drogas com 11 anos. Isso me tocou muito, porque com 11 anos, ela não era uma jovem, ela era uma criança. Eu dou aula para crianças de 11 anos, e elas são crianças que brincam com boneca, que brincam com carrinho, que brincam de pique-esconde, que brincam. Essa jovem do vídeo teve a sua infância roubada. E o que me chama a atenção é que, às vezes, né, quem não vive essa realidade acaba achando que é uma escolha de vida, que essas pessoas estão ali porque querem ou porque escolhem. E quando a gente vê que foi uma criança de 11 anos, a gente vê que nem sempre essas pessoas estão ali porque elas querem, porque elas escolhem, né? Então, a gente tem que ter esse amor, esse olhar de misericórdia, de compaixão, que muitos estão ali por N outras situações, de não ser escolha, de não ser porque querem, de ser mesmo por problemas sociais, porque é um problema de saúde pública. E nós, como igreja, temos que ter um olhar diferente para essas pessoas. Outra coisa que me chamou a atenção é que esse projeto da junta, essa frase foi falada no vídeo, eles tratam a saúde física e mental. Isso me chamou a atenção. Eles oferecem, sim, ajuda espiritual. Eles pregam Jesus. Eles pregam, sim, a verdade e a vida, porque esse é o objetivo, né, principal. Mas eles também tratam a saúde, eles também tratam o emocional, porque eles entendem que a pessoa que chega lá, ela não chega só com problemas espirituais, ela também chega com problemas físicos, com problemas né, da área mental. A junta entende que a pessoa precisa ser tratada como um todo. Isso me chamou muito a atenção para a gente saber que quando a gente mantém a junta com as nossas orações, com a nossa oferta, a gente está investindo num projeto que olha para a pessoa como um todo. Isso me chamou muito a atenção e eu acho que é importante a gente conhecer esses projetos, quão sério eles são, e eles estão resgatando as pessoas do mundo mesmo ali, do lamaçal mesmo, de onde nem a pessoa mais acreditava que ela podia sair. Então, é importante a gente conhecer para a gente ter um outro olhar mesmo para essas pessoas. Esse vídeo ele me chamou muito a atenção para esses dois aspectos. E é só quando a gente entende que nós só conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro é que a gente, de fato, vai conseguir viver isso. Quando o amor está dentro da gente, a gente consegue ter esse outro olhar. Nós vamos, irmãos, fazer um momento hoje de intercessão um pouco diferente, né? A gente sempre coloca os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Hoje nós vamos interceder por missões. Nós vamos, se você quiser, você pode, né, colocar o seu pedido, colocar o seu agradecimento, mas, em especial, ore por missões, ore por essas pessoas do vídeo, por esses projetos tão sérios, tão importantes. Ore por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Ore por essas pessoas que estão sendo alcançadas pelo trabalho da junta. Ore pela vida dos missionários que precisam, né, das nossas orações, que carecem das nossas orações. Vamos colocar agora essas pessoas diante do Senhor. Vamos orar para que o Senhor esteja sustentando esse trabalho que é tão importante, que é tão sério. Eu quero convidar a irmã Adelina para estar fazendo esse momento de intercessão.
Quero convidar a igreja para se colocar de pé e quero pedir que você coloque diante do Senhor esses pedidos. Quer dar uma boa noite à igreja? Oremos. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Ó Deus, por este dia, por este momento de estarmos aqui na tua casa, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Ó Deus de amor, neste momento nós queremos, ó Pai, estar colocando diante de ti, Senhor. Ó Pai, cada um pedido que aqui foi feito, ó Deus, mas em especial, ó Pai, por missões nacionais. Paizinho, o Senhor mais do que ninguém sabe, ó Deus, da situação que encontra este mundo em que nós vivemos, ó Pai. Ó Deus de amor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa a junta de missões nacionais. Ó Deus, abençoa os projetos, ó Pai. Ó Deus, os pastores, ó Deus. Ó Deus, sabemos que não é fácil, ó Pai, que aquelas pessoas que ali estão, Senhor, precisam de Ti, ó Pai. Mas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, fortalece os Teus filhos que ali estão trabalhando, ó Pai. Como foi falado, ó Deus, é preciso ser tratado não só da vida espiritual, mas a vida emocional. Ó Deus, num todo, necessita de cuidados, ó Pai, daquele povo, ó Pai. E precisa de recursos, ó Deus, porque sem recursos não há como fazer a obra, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, incomoda os nossos corações, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ter o olhar do Senhor para esse povo que perece, ó Deus, no mundo das drogas, Senhor. Ó Deus, esse povo está ali não é porque eles querem, não, ó Pai. Como foi falado, Senhor, uma menina com 11 anos é uma criança. Quantas crianças está sendo roubada a sua inocência, está sendo roubada a sua infância, ó Pai. Paizinho de amor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Que nós, como igreja do Senhor, possamos, ó Pai, estar com o nosso coração aberto, Senhor, para estar orando, para estar contribuindo, ó Pai, e indo, Senhor, falar que Jesus Cristo pode mudar a história, Senhor Deus. Abençoa os pastores que convivem diretamente, ó Deus, a casa da criança, ó Deus de amor. Tem misericórdia, são muitas crianças, ó Pai, nessas casas que precisam da sua misericórdia, meu Pai. E precisa que nós, como igreja neste mundo, Senhor, possamos olhar com o olhar do Senhor para esse povo, meu Pai. Ô Senhor, nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro, ó Pai. Que este amor, Deus, possa, Deus, incomodar os nossos corações, possa tocar no Teu povo, na face da terra. Não só, Deus, aqui no nosso lugar, mas em todas as partes do Brasil, Senhor. Tem pessoas que carecem da graça do Senhor. Ó Deus de amor, abençoa o irmão Elias, que está ali na Bahia, Senhor, que foi para ali com toda a sua família, Deus de amor. Tem misericórdia do teu filho naquele lugar, Senhor, que não tinha igreja, não tinha, ó Deus, recurso, ó Deus, de forma nenhuma, ó Pai. Mas, ó Deus, hoje se encontra uma igreja naquele lugar. Paizinho de amor, fortalece o teu servo, a tua esposa, ó Pai, que deixou tudo para trás para estar ali, Senhor, falando para aquele povo, ó Deus, sendo usado, ó Deus de amor, para o Senhor, para resgatar pessoas perdidas naquele lugar. Ó Pai, muito obrigada, porque o Senhor tem falado, o Senhor, ó Deus de amor, tem tocado, e muitas pessoas têm dado ouvido à tua voz, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, ouvir o Senhor falar conosco. E quando o Senhor falar, nós, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Ó Deus, missões nasceu no coração do Senhor. Quando o Senhor pensou em nós, ó Pai. Por isso nós te rogamos a misericórdia do Senhor por nós. Que nossas igrejas, que nós possamos, ó Pai, olhar com o olhar do Senhor, ó Deus, para esses lugares, meu Pai. Pedimos pela Cristolândia, ó Pai. Senhor, ajuda, ó Deus, aquele povo, ajuda os líderes, ó Pai, a liderança daquele lugar, meu Pai, aquela casa que foi alugada ali ano passado, ó Deus, 6.000 de aluguel por mês,
para abrigar aquele povo, ó Pai. E teu servo pedia ajuda, ó Deus, para que aquela casa não pudesse fechar, meu Pai. Mas o Senhor não deixou, porque o Senhor é todo poderoso, dono do ouro e da prata, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, o Senhor, porque o Senhor tem tocado, o Senhor tem abençoado, tem ajudado. Mas nós pedimos ao Senhor misericórdia por nós. Assim, ó Deus, como nós estamos aqui nesse momento, quando nós ouvimos a Tua voz, porque o Senhor nos amou primeiro, que nós também possamos, ó Pai, estar, ó Deus, impactado com a Tua presença, ó Deus, para estar fazendo missões, ó Deus. Muito obrigada por tudo, por este dia. Obrigado por esta oportunidade, ó Pai. Nós oramos agradecida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, hoje nós temos apenas uma comunicação. A partir de amanhã começa a semana de oração. Então, todos os dias, a gente está projetado, todos os dias às 19h30, nós estaremos aqui na nossa semana de oração. Quarta-feira do saber, né, mas nós faremos os dois momentos, quarta-feira do saber e semana de oração, né, um culto só. Então, não deixe de vir, venha orar ao Senhor, venha colocar o seu pedido, venha agradecer a Ele as bênçãos recebidas, tá? Então, todos os dias dessa semana, às 19h30, semana de oração, e o tema dessa semana, né, tudo a ver com o mês de missões, porque Ele me amou. Então, vamos viver esse amor, vamos aprender um pouco mais, vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre esse tema na semana de oração. Amém? Para dar continuidade ao nosso culto, agora vai ser o nosso momento ofertório. Eu quero convidar a Kevin, que vai estar louvando. Enquanto a Kevin louva, você pode trazer os seus dízimos, as suas ofertas. Quero lembrar aos visitantes que esse é um momento da igreja, né, um momento dos membros da igreja, que nós temos em particular, né, um compromisso que nós temos com o nosso Deus. Se você quiser participar, você pode ficar à vontade, tá? Então, enquanto a Kevin louva, você pode depositar os seus dízimos e as suas ofertas.
amor, Pai. Neste momento queremos te entregar as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Queremos te entregar aquelas que tiveram aqui ofertando a tua casa, Senhor. E aquelas que não puderam também, Pai. O Senhor sabe o motivo de cada um estar aqui. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que está aqui, aqueles que não puderam vir ofertar para a tua casa, Senhor. Seja com aqueles que estão lá fazendo as missões, Senhor, levando o seu nome para dizer que o Senhor é santo, ó Deus. Que o Senhor vem estar ali nos ajudando, nos fortalecendo, livrando aqueles missionários, ó Pai, que estão levando a tua palavra, sabendo que podem morrer pela tua palavra, ó Deus. Seja com aqueles que aqui estão e aqueles que não puderam vir. Essa oração te faço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que o Senhor continue abençoando a vida da Kevin. Irmãos, nesse momento eu passo a palavra para o grupo de louvor da GIB. Quero agradecer também a minha oportunidade. Peço que os irmãos continuem orando pela minha vida. Amém. Boa noite, igreja. Eu sei que vocês acabaram de sentar, mas se você puder ficar de pé, fica assim à vontade. Estamos aqui na casa do Senhor para louvar e agradecer o nome dEle. E a Ele nós devemos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós estaremos louvando ao Senhor um cântico que diz: eu quero viver algo novo. E esse louvor, como eu falei aqui na última vez que nós cantamos, que nós possamos clamar ao Senhor algo novo para a nossa vida. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que eu preciso para a minha vida. E é a Ele que eu tenho que clamar, é a Ele que eu tenho que pedir algo novo, que renove minhas forças, a minha vida possa ser o centro da vontade do Senhor, amém? Então nesse momento você possa clamar ao Senhor: Senhor, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Se o seu coração pode estar um pouquinho gelado ou um pouquinho morno, peça ao Senhor que Ele aqueça, que Ele queime por Ele, amém? Então vamos clamar ao Senhor, declare com todo o teu coração: Senhor, venha se fazer presente neste lugar, que o seu Espírito Santo seja presente neste local e que a gente possa sentir a presença do Espírito Santo. Aliás, continuar sentindo a presença do Espírito Santo, amém? Então que você possa clamar ao Senhor nesse momento. Espírito Santo, peça a Ele algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver
forte o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. O próximo louvor que nós iremos entoar ao nosso Deus se chama consagração. E consagração, se consagrar, também significa se dedicar. Se dedicar ao Senhor, ao único que merece o nosso louvor, a nossa adoração. Amém? Que nesse momento, que durante esse louvor, você possa olhar para dentro do seu coração e se perguntar: eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor? Eu tenho me dedicado o suficiente? Eu tenho me dedicado tanto que Ele merece? Então, que durante esse louvor você esteja adorando o Senhor e pedindo que o Espírito Santo de Deus faça morada no seu coração para você entender a vontade dEle. Amém? Vamos adorá-lo. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com
Nós queremos dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é poderoso. Nós queremos te agradecer pelo teu amor infinito por cada alma, Senhor Deus, por cada filho teu. Nós pedimos, ó Pai, que nossas vidas sejam consagradas, sejam dedicadas cada dia mais a Ti, Senhor Deus, e por amor a Ti. Esteja tocando no coração de cada um dos Teus filhos, de cada um que precisa ser alcançado pela Tua graça, Pai. Nós somente te agradecemos por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor irá fazer nas nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. A igreja pode se sentar. Amém. Que Deus continue abençoando a equipe de louvor. Som, 1, 2, testando o som. Irmãos, o Salmo 98, número 4, o salmista diz: cantem ao Senhor um cântico novo, versículo 1. E toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando que cântico novo é esse? Por exemplo, agora há pouco, afirmamos para o Senhor que queremos viver algo novo. Amém, irmãos? E não somente isso, depois, em seguida, falamos para Ele que precisamos consagrar as nossas vidas a Ele. 2 louvores conhecidos, que não são novos, não é isso? Mas quando o salmista fala, cantem ao Senhor um cântico novo, é aquele cântico, é aquele louvor, aquele momento de entrega ao Senhor. Nesse momento, a letra da canção torna-se irrelevante para o Senhor, porque o que importa é o coração de um verdadeiro adorador. O versículo 4 do Salmo 98, o salmista, ele conclama os habitantes da terra nesse sentido. Ele fala: clamem ao Senhor todos os moradores da onde, irmãos? E aí ele diz assim: louvem-no com cânticos de alegria ao som da música. Em nome de Jesus, nunca perca o sentido do que é adorar ao Senhor. Hoje nós estamos vivendo a abertura da nossa campanha de missões nacionais. E durante todo esse mês, eu quero te convidar, a partir de hoje, a entregar um cântico novo ao Senhor. A dedicar a Ele aquela canção que sai do seu coração em direção ao coração do Pai. É isso que Ele espera de você, igreja. É isso que Ele espera de mim também, enquanto pastor dessa igreja. Vamos viver um mês em que possamos trazer para perto de nós, para perto dos nossos corações, esse grande objetivo de louvar, de exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor. Amém, irmãos? Muito bem. Prepare o seu coração para essa semana de oração, quando juntos estaremos a cada dia da semana pensando e viabilizando as formas que nós temos para falar do amor do Senhor às almas que ainda não o conhecem. Portanto, a semana de oração, a partir de amanhã, até a próxima sexta-feira, certamente será uma semana de bênção, como foi a semana do mês passado. Uma semana que marcou a minha vida, não tenho dúvida de que essa semana também assim acontecerá. Então, de segunda a sexta, das 19h30 às 20h30, estaremos aqui nos mobilizando para vivermos essa campanha, porque, afinal de contas, Ele nos amou. Amém, irmãos? Muito bem. Hoje, nós temos uma convidada especial para compartilhar conosco a porção da palavra do Senhor. E eu quero convidar a pastora Andréia, por favor, e juntos vamos estar orando mais uma vez, porque é tempo de refletir, é tempo de pensar, é tempo de olhar para o chamado que o Senhor tem nos feito
e que talvez ainda não tenhamos correspondido. Eu quero te convidar, assentado mesmo, como você está, pode permanecer assentado, mas, por favor, levante as suas mãos e vamos estar entregando a vida da pastora Andréia nas mãos do nosso Senhor. Pai, nós te amamos, te adoramos, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas e que nos permite, Pai, viver situações como a que vivemos hoje. Um momento diante do Senhor em que podemos refletir sobre a urgência de transmitir a sua palavra aos corações que ainda não o conhecem, mas também, Senhor, de viver ao lado do Senhor, a oportunidade de cantar a Ti um cântico novo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo encontro que nós temos contigo nessa noite, pela vida dos meus irmãos que aqui se encontram, por aqueles, Pai, que assistirão a essa programação mais tarde em suas casas. Mas em tudo queremos Te agradecer por esse tempo que temos ao Teu lado. E agora, Senhor, nesse momento especial, queremos entregar ao Senhor mais uma vez a vida da pastora Andréia, Pai. Que a Tua filha possa ser mais uma vez, novamente, instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. Portanto, dê à Tua serva aquilo que ela necessita, não palavras humanas, mas palavras que venham do Teu Santo Espírito para ministrar aos corações. Conceda à Tua filha a paz, a tranquilidade que ela necessita nesse momento para comunicar a mensagem do Senhor. Por isso nós oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A paz do Senhor, igreja. É bom estar aqui novamente, revendo os irmãos. É sempre bom voltar a esse lugar, estar junto com vocês. O pastor nos deixou à vontade para não nos dando um tema, mas eu quero acreditar que a conclusão aqui da palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração é um preparativo, para essa questão de sair ao campo, fazendo a vontade de Deus, sendo preparado por Deus para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Então, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com o Senhor, tem tudo a ver com os planos do Senhor. Primeiro, antes de te pedir para abrir a sua Bíblia, eu quero fazer uma pergunta para você. E você vai responder aí dentro do seu íntimo. Não é para responder para mim, mas eu gostaria que você refletisse na pergunta que eu vou fazer. Quantos aqui estão vivendo dias difíceis, de grandes problemas a serem resolvidos? Dias muito difíceis. A outra pergunta. Obrigada, irmão. Como é que você tem reagido espiritualmente diante desses problemas? Qual é a sua reação diante deles? Como você está encarando espiritualmente esses problemas? E a terceira pergunta é se você já encontrou respostas para eles, para resolvê-los. Lembrando que a gente está falando de batalha espiritual. Nós não estamos falando aqui de coisas naturais, que de repente um médico tem a resposta, que de repente um profissional em outra área tem a resposta, que de repente o seu cônjuge tem a resposta. Não, não é essa pergunta que eu estou te fazendo. As 3 perguntas que eu te fiz é em nível de batalha espiritual. Por que eu estou perguntando isso? Porque ainda no início do culto, nós estávamos conversando com a irmã Elisete e a gente estava falando sobre que se todos nós, todos os seres humanos entendessem que a nossa vida aqui nessa terra é passageira, a maneira de encarar
os problemas, sejam eles naturais ou espirituais, seria diferente. E nós, mais do que todos os outros, nós que declaramos Jesus como Salvador, precisamos ter essa convicção de que a nossa vida aqui ela é passageira. Nós estamos passando por um tempo nesse lugar. A nossa morada não é aqui. Então, a primeira coisa que eu já quero te falar para ajudar você a resolver esse problema aí é você entender que essa vida aqui é passageira. E isso que você está passando aí, e o que eu possa estar passando, seja ele mais difícil à nossa maneira de ver, aos nossos olhos, ela vai passar. E nós vamos ver aqui alguns exemplos. Eu vou ler aqui algumas anotações que eu fiz e a gente vai trocar, né, uma ideia aqui nessa noite. Eu botei assim, pois é, depois de ter feito todas as perguntas, quando as tribulações dessa vida se levantam, não podemos permitir que elas roubem nossas forças, a nossa fé, que turvem a nossa visão. É ou não é verdade que quando se levanta uma batalha muito grande na nossa vida, de primeira, parece que a gente leva um baque, né, irmã Adelina? A gente leva assim como se fosse um sulapão, né? Uma banda, e a gente fica até meio tonto. Mas, lembrando a você novamente, como filhos do Senhor, a gente pode até levar essa pancada, né? Esse vento forte, nos balançar, como a gente canta às vezes, mas derrotados nunca, amém? Destruídos jamais. Porque nós bem sabemos em quem nós temos crido. E nós cremos que, na hora certa, Ele se levantará em nosso favor. Essa é a primeira palavra, dentro da palavra que eu quero trazer para te reanimar hoje. Seja o que for que você estiver passando, o Senhor, na hora certa, se levantará em seu favor e vai te dar a resposta. Não se abale, não pare a sua caminhada, não desista da sua vida com Jesus por causa de nada, nada e ninguém. Não perca a sua salvação, não perca a sua fé no Senhor, não deixe a sua visão ser turbada, não deixe ela ser embaçada, não se permita ficar tonto. Por que eu estou te falando isso? Porque até aqueles mais cheios de fé que a gente admira tanto, como os discípulos de Jesus, né? Que tem gente que fala tanto assim, como eu gostaria de ter vivido naquele tempo, de andar do lado de Jesus, de sentar do lado de Jesus, nos pés de Jesus, e conversar diretamente com Jesus. Não se engane vocês, eles também tiveram sua visão turbada, sua mente confusa. E não foi depois de muito tempo de Jesus ter morrido e ressuscitado. Ao terceiro dia, nós vamos ver, esse é o texto que vai nos dar base. Mantenha sua Bíblia aberta em Lucas 24, de 13 a 31. Lucas 24, de 13 a 31. Mas a gente não vai ler agora, não. Quero que você mantenha aberto. Que aqui a gente vai ver dois discípulos que se encontravam nessa situação. O Senhor havia ressuscitado, já era o terceiro dia. E eles estavam caminhando, né, no caminho de Emaús, e eles estavam confusos, estavam conversando entre eles os acontecimentos, né? Eles estavam vendo que o mestre não estava mais com eles, que eles diziam assim, nessa passagem vai dizer que eles que falavam assim um com o outro, que mataram a Jesus, e é meio que como que eles não conseguissem digerir bem aquilo.
E eles estavam com a mente tão turbada, com a mente tão confusa, que a gente vai ver ao longo da meditação que eles não conseguiram se lembrar que eles foram avisados disso. Aqui eu já pego um gancho para você que já admitiu aí que está com problema e está assim meio, não sabe se vai, não sabe se fica, está sentadinho aí no meio do caminho, não sabe se consegue ir adiante. Eles não conseguiam se lembrar que Jesus avisou a eles que ele iria passar por isso, que seria necessário ele passar por isso, para que ele subisse ao Pai e o Consolador viesse e ficasse com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Não foi assim? Mas naquele momento ali, eles não estavam se lembrando de nada disso. Eles não conseguiam se lembrar. Eles conversavam entre eles como se aquilo fosse novo para eles, como se aquilo fosse algo estranho aos ouvidos deles, quando na verdade não era. E aí, nesse acontecido, nós vamos aprender, eu tirei 3 lições aqui, claro que tem várias lições, mas hoje eu escolhi aqui 3 lições. A primeira dela, que quando nós comemos o pão, os nossos olhos se abrem. Aí que a gente vai ler Lucas 24, 30 e 31. O irmãozinho quiser colocar aí para a gente, Lucas 24, 30 e 31. Amém? Todos encontraram? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abrindo-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. A gente vai ver que nessa caminhada desses 2 discípulos, Jesus apareceu do lado deles e começou a perguntar, mas como é isso que vocês estão conversando? Que é isso que vocês estão conversando? E aí eles começaram a perguntar, o que você é? Você é um peregrino? O que é que você não está sabendo dos acontecimentos dos últimos dias? E aí que eles começaram a falar que mataram o mestre, né? E aí o mestre entendeu que a mente deles, a visão deles estava turbada, porque eles não reconheceram Jesus. Jesus andava com eles, andou com eles por muito tempo, e a voz de Jesus do lado deles, para vocês verem que quando a gente deixa o problema, seja a situação que for, que vier nos abater, quando ela chega e ela turba a nossa visão, ela consegue tampar os nossos ouvidos, e nós não conseguimos identificar a voz do Mestre. Mas a primeira lição que a gente tira aqui é que eles convidaram o Mestre para ir caminhar junto com eles e comer junto com eles. E essa palavra que a gente acabou de ler é que o Mestre se sentou à mesa junto com eles. E diz aqui o quê? Que eles partiram o pão e logo após terem comido, a visão deles se abriu. Por quê? Porque eles vão contar lá na frente, nos outros versículos, eles vão contar para os discípulos isso, que até então eles não estavam reconhecendo Jesus. Mas quando eles comeram o pão, a visão se abriu. E o que é o pão para nós hoje? Todas as vezes que Jesus partiu o pão com os discípulos e comeu com eles, ele estava falando de quem? Dele próprio, não é? Dele ser entregue, ser partido por nós, por amor a nós, como alimento do céu para nós. E o que é o alimento do céu para nós hoje? A Bíblia. A primeira lição que a gente tira é quando a gente come o pão. Quando você come o pão, os seus olhos se abrem diante de qualquer situação, aleluias. Quando você come esse pão,
A voz do Senhor começa a ser audível ao teu espírito. E ela começa a fazer um mover dentro de você, que os seus olhos se abrem, e você começa a olhar essa situação de uma maneira diferente. Você consegue visualizar o seu mestre indo na frente, dissolvendo, né, as barreiras, dando para você a porta aberta, a direção, a resposta, a cura, seja o que for que você veio buscar aqui nessa noite. A primeira sugestão que eu te dou e a primeira lição que nós tiramos aqui: coma o pão da vida. Coma todos os dias de Jesus, coma todos os dias da palavra. Não permita que a sua visão seja turbada, que a sua mente fique confusa, que ela roube a tua fé, que ela te desestabilize. Não permita. Não deixe de se alimentar com o pão da vida, com a palavra. Muitos crentes estão por aí desnorteados. Muitos crentes até declaram, se eu pudesse, eu estou tão sem rumo, que se eu pudesse, eu saía andando por aí sem direção. Irmãos, isso não é palavra para nós cristãos. Isso não é, rejeita essa palavra. Isso não é para a tua vida, isso não é para a minha vida. Sabe por quê? Porque nós temos um guia, nós temos um mestre. E se a gente fala assim, ai, que vontade de sair andando por aí sem rumo, nós estamos, irmãos, pisoteando o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz pela nossa vida. Nós estamos rejeitando o senhorio de Deus, o mentorear dele sobre a nossa vida. Nós não podemos fazer isso, não podemos aceitar essa sugestão de Satanás na nossa mente, porque nesse momento que os discípulos estavam ali andando, entristecidos, sem saber o que fazer, vocês pensam que, será que Satanás não estava por ali jogando a semente dele? É claro que estava. Se quando Jesus estava orando, não é? Se quando os discípulos estavam ali do lado de Jesus, Satanás não parava de perturbar, com o mestre ali em pessoa. Não vai te perturbar hoje? Em nome de Jesus Cristo, aprenda essa lição hoje, saia daqui com isso. Coma o pão da vida. Repita para você mesmo, eu vou comer o pão da vida. Eu vou comer esse pão e meus olhos vão se abrir. O Senhor vai trazer solução. Eu creio nessa palavra, meus irmãos. Só nada, sabe? Eu aprendi que as coisas que acontecem na vida do cristão nessa terra, nunca é assim, ó. Foi por acaso. Alguma coisa, né, Fátima? Isso aí foi porque foi um acaso da vida. Não, não foi não. Se você é crente fiel ao Senhor, fervoroso, se você é leal ao Senhor da sua vida, pode acreditar, tudo que vier para tentar te desviar a sua fé do Senhor, não é da parte de Deus. Com certeza que não é. E a solução para isso é comer do pão. Comeu do pão, se alimentou dele, fica forte. Eu brincava com o meu sobrinho, hoje ele já está com 18 anos, eu falava para ele assim, come todo o papá. Quando ele era pequenininho, eu falava papá, né? Aí ele comia, e eu olhava para o céu e falava assim, olha Jesus, como que as bochechas dele estão rosadas igual Daniel, quando Daniel comia legumes. E ele olhava para o céu e falava, é mesmo, tia? E dava aquele sorriso. O Senhor olha para nós e nos vê nos alimentando dele, do pão vivo. E ele vê vida em nós, porque uma bochecha rosada que eu dizia para ele, era viço, né? Quando a gente come legume, beterraba, né, irmã Vera? Beta-caroteno, né, da cenoura, essas coisas assim. A gente fica rosado, fica bonito, fica com uma pele aveludada. E quando a gente se alimenta do pão da vida, quem é que vai poder dizer o contrário, olhar para a tua vida e falar assim, nessa vida aqui tem vício, tem alegria, tem um transbordar de algo novo. Por quê? Porque come do pão da vida. Os ouvidos são desobstruídos, não é enganado, não tem um passo assim meio, não sabe onde que pisa, não, pisa firme aonde está indo. Por quê? Porque é conduzido pelo pão da vida.
A segunda, né, lição que eu tirei daqui para nós. Quando nos esquecemos das promessas de Jesus, nós vagamos sem rumo e nos distanciamos delas. E quando isso acontece, nos enfraquecemos, pensamos que é o fim para nós e aceitamos pensamentos medrosos. O que você tem que trazer para a sua vida quando você começa a ler a palavra são as promessas do Senhor. Gente, quantos cristãos abrem a boca para dizer assim, ó, como eu me sinto sozinho, olha como que eu me sinto mal amado, como que eu me sinto jogado no canto, irmão, em nome de Jesus. Não aceite essa palavra na sua boca, sabe por quê? Uma das promessas que o Senhor fez, quando Ele disse que tinha que subir ao Pai, para preparar a morada, né? E que o Espírito Santo depois disso viria, é o quê? Que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa. E Ele disse que o Espírito Santo viria, não disse? E Ele veio, meus irmãos, Ele está aqui, aleluias. Ele está aqui, Ele habita dentro de você, Ele habita dentro de mim. Não aceite um pensamento de que, será que o Espírito Santo veio? Eu aceitei Jesus, mas eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. Tem, meu irmão, Ele habita, Ele te selou, Ele está dentro de você. Mas se passa esse pensamento na sua cabeça, você precisa rejeitar e tomar posse do quê? Da promessa. Quando a gente começa a ler as promessas e traz ela para a nossa vida, ela começa a ativar a fé dentro de nós. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu começo a lembrar, que promessa que o Senhor fez para mim? Que promessa? Que eu estou desamparada, que eu sou desprezada, que eu não valho nada. Não, em nome de Jesus, bate em retirada essa palavra, porque o Senhor disse que eu sou a menina dos olhos dEle, e que ai daquele que tocar na menina dos olhos dEle. Você começa a trazer as promessas para a sua vida e o ânimo começa a vir. O ânimo começa a vir. Aí quando você olha para uma enfermidade, o médico decretou, ele falou que é o fim, aí você vai, usa a sua fé. Se Deus vai curar ou se não vai curar, nós aceitamos a vontade dEle. Mas primeiro nós precisamos exercitar a nossa fé, trazer a promessa. Não, o Senhor disse que Jesus, nas suas pisaduras, quando Ele estava caminhando ali, rumo ao Gólgota, para se entregar pela minha vida, aquele sacrifício foi completado, Ele morreu por mim, Ele ressuscitou, e naquelas pisaduras Ele disse que conquistou cura para a minha vida. Então você precisa ir lembrando o que a palavra falou para mim. E aí pronto, vai aquela nuvem negra, aquele peso, ele vai passar. Mas se você der vazão à tristeza, à preocupação, aquilo que Satanás está buzinando no teu ouvido, aquilo que a sua alma fala, porque muitas vezes não é Satanás, às vezes é a nossa própria alma, né? Às vezes a gente está cheio de angústia, às vezes a gente está cheio de tristeza, sabe por quê, irmãos? Porque a gente fica abrindo a nossa boca para murmurar. Porque a gente, em vez de abrir a nossa boca para falar das promessas, a gente começa a comentar da vida dos outros, né? A ficar julgando, e isso não traz coisas boas para a nossa vida. Isso não vai trazer embasamento para uma vida forte, firmada, que pode vir o vento que for, você até balança, mas não vai quebrar, não vai ser destruído, não vai. Por quê? Porque está embasado em Jesus, está embasado nas promessas, comeu do pão. E só vai lembrar da promessa se comer do pão. Não adianta eu pensar, eu canso de falar com as pessoas que eu discipulo, não adianta eu pensar que eu vou estar sentado em frente à televisão o dia inteirinho, ou então nas redes sociais, ou então, às vezes fazendo nada, ociosa lá, sem fazer nada, dormindo, sei lá o quê. E eu não gastar meu tempo comendo do pão, conversando com meu mestre, não vai surtir efeito nenhum na minha vida essa palavra. Sabe por quê? Porque não adianta deixar esse livro aqui aberto lá, que as páginas só vão ficar amareladas. Ele não é um amuleto, né? Tem vida nele? Tem, mas precisa ser lida, precisa ser comida.
É comer essa palavra para poder ficar forte, com as bochechas rosadas, para as pessoas olharem para você e falar: é inegável a presença de Deus na vida dessa pessoa. Tem algo de maravilhoso, porque olha, ele até chora pela luta dele, mas eu nunca vi essa pessoa negar o Deus dele. Eu nunca vi essa pessoa dizer o contrário do que o Deus dele diz. Eu nunca vi. Mas só vai falar se comer do pão, não é mesmo? E a terceira lição é: no momento da angústia, o nosso coração vai arder. Quando o Espírito Santo nos der as diretrizes, nós precisamos dar ouvidos a Ele. Nós vamos ver aqui, deixa eu achar aqui o versículo que eu esqueci de marcar. Acho que foi aqui o versículo 32, 24, 32, né? Os discípulos contando para os outros discípulos como foi esse encontro. Aí eles falaram assim, ó: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Gente, quando nós estamos passando problemas dificílimos, ainda mais quando é de tristeza mesmo, ou então de injustiça, parece que a gente vai dar um troço. Parece ter uma bomba assim dentro da gente que vai explodir. Mas, se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo falando conosco, nos dando as diretrizes, nós conseguiremos sair dali. Tanto que você está vendo aqui, os próprios discípulos declararam, como se eles estivessem falando assim: como é que a gente não reconheceu a voz dele? Sabe por que a gente tem que fazer essa pergunta um para o outro? Porque quando ele falava, o nosso coração ardia. Então, como que a gente não percebeu que era ele? Aquele que conversa com o mestre, aquele que come do pão da vida, ele sente o coração dele arder. É uma ardência boa da voz do Espírito Santo e ele consegue discernir: é o meu Deus que está falando comigo. É o meu Deus que está me mandando sair desse buraco. É o meu Deus que está me chamando para a vida. Como quando ele chamou o nome de Lázaro lá dentro daquele túmulo. Ele chamou e falou: vem para fora. No reino do Espírito, o espírito de Lázaro reconheceu a voz do Mestre e ele obedeceu e saiu daquela situação. Então, seja qual for a situação que você estiver passando, mesmo que você esteja reafirmando, mas é porque você não sabe o que é, mas é porque você não sabe o grau da situação, do problema, eu quero dizer para você: ouça a voz do Espírito Santo falando: vem para fora, saia daí de dentro desse problema, larga esse problema, coloca ele nos meus pés, ouça minha voz, eu estou falando com você, ouça a minha voz. E eu tenho certeza que você já vai sair daqui mais alegre, que você já vai sair daqui pensando: eu não posso continuar assim, eu não posso aceitar isso na minha vida, porque eu tenho um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e vive e reina em glória, aleluias. E Ele não é como os outros deuses que falam por aí, não. O nosso é o Deus vivo, o único Deus vivo. É disso que você tem que lembrar nas horas da sua batalha. Você precisa lembrar disso. Deus, mesmo que você não consiga orar, comece a falar: Deus, me ajude a ouvir a tua voz, porque eu não estou conseguindo ouvir. Senhor, eu não estou conseguindo me levantar. Comece a clamar como aquele cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor ouviu a voz daquele homem, mesmo que as outras vozes quisessem abafar a voz daquele homem, não é? Queriam abafar a voz dele: cala a tua boca, fica quieto, o mestre não vai te ouvir. Às vezes Satanás vai dizer isso para você. O embaçamento da visão e o tampar dos ouvidos, talvez vai vir assim. A tua alma que ainda
de repente ainda está um pouco incrédula, vai dizer para você, não tem solução não. O que o médico decretou está decretado. O médico é um médico conceituado, ele falou que não vai. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é crer. Se o Senhor vai te curar ou não, eu não sei o que Ele vai fazer. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que o mais importante na minha e na sua vida é a nossa salvação, não é essa carne. Essa carne que um dia vai perecer mesmo, vai ser enterrado, o pó, né? Ela vai voltar para o pó, mas a nossa alma, o nosso espírito vai estar com o Senhor. E isso precisa estar lapidado, isso precisa estar tomado pela vontade do Senhor, bem direcionado, decidido. Essas são as 3 lições que a gente aprende com a vida desses discípulos. Mas nós também vamos aprender aqui, né, a usar as ferramentas. Eu já até iniciei falando que uma das ferramentas é lembrar das promessas. Não tem ferramenta mais eficaz do que na hora da batalha, da luta, é a gente lembrar das promessas de Deus, daquilo que nós somos em Cristo e do que o Senhor é para nós. Se você não tem certeza de quem você é em Cristo, ou o que Cristo é para você, com certeza, essa batalha vai se tornar um pouco mais difícil. Mas hoje o Senhor está te dando, Ele está te dando a oportunidade hoje de entregar a sua vida para Ele. E dizer para Ele, Senhor, até poucos minutos atrás, realmente, eu não sabia quem eu era no Senhor. Mas agora eu sei que quando eu entrego a minha vida para Ti, eu me torno a menina dos Teus olhos. Eu me torno a Tua noiva. Eu me torno a Tua filha que o Senhor adotou por amor. Quando eu entreguei a minha vida para Ti, eu me torno essa pessoa no reino do Espírito e abro mão, Senhor, de toda dúvida. Com certeza o Senhor vai fazer um operar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmo 73, 26. Salmos 73, 26. Que diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. É a primeira coisa que você tem que dizer para a sua carne e para a sua alma. Sua alma vai começar a trazer sentimentos. Quem sabe se o teu grande problema hoje for uma situação que você está preso a alguém, algo que você ainda não conseguiu resolver com alguém, é um exemplo. A sua alma vai começar a lembrar você das tristezas que foram geradas nesse relacionamento. Ela vai começar a trazer para você as dores que foram geradas nesse relacionamento complicado. E ela vai tentar abafar a voz de Deus nos seus ouvidos. Ela vai tentar embaçar a tua visão de ver o agir do mestre, de ouvir a voz do mestre. Mas a arma que você vai usar é falar para a sua alma. Irmãos, eu aprendi isso. E todas as vezes que Satanás começa a falar alguma coisa, sugerir alguma coisa, ou a minha própria alma tentar me enganar, eu começo a falar versículos bíblicos e colocar o meu nome. Eu começo a dizer Andréia, e vou citando aquele versículo. E aqui o salmista eu achei interessante, porque ele fala, a minha carne e o meu coração, ou seja, tanto o desejo da minha carne, tanto as minhas emoções, elas se desfalecem, elas estão enfraquecidas, elas estão abaladas. Mas de uma coisa, o salmista diz aqui, né? Mas uma coisa ele tem certeza, Deus é a fortaleza do meu coração. Essa é uma das armas potentes para você usar, para destruir tudo aquilo que tenta te tirar a visão.
É você lembrar quem é a tua força. Quem é aquele que te cinge de força? Ah, é o meu marido que de vez em quando me abraça, mas ultimamente ele também está meio capengando. Não estou tendo nenhuma palavra. Ah, minha filha sempre me dava uma palavra, mas casou e foi embora. Ah, minha mãe sempre falava para mim do amor de Deus, mas a minha mãe agora está morando longe. São exemplos, né, que eu estou botando aqui. Não, irmãos, nossa fortaleza não vem do nosso marido, não vem da nossa mãe, não vem do nosso filho. A nossa força espiritual vem do Senhor. Com certeza eles podem também não estar tendo força para alguma situação. E muitos deles até disfarçam, muitos deles até lutam para tentar te ajudar. Mas a solução é você ir para o teu joelho, é clamar ao Senhor, é comer do pão. Hoje é a palavra que vai te dar a diretriz é essa. Eu não tenho como sair disso. É quando você come o pão, a sua visão é aberta, é ampliada. E toda confusão, toda limitação que você olha assim e fala, olha, mas eu estou vendo esse problema e eu entendo que ele pode ser resolvido até aqui. Aí você bota um limite naquilo. Mas aí você vai lembrar dessa palavra de hoje, vai falar assim, não, mas espera aí. A palavra que eu ouvi nessa noite diz que eu sou limitado. Sou limitado, sou falho, sou pequeno, sou fraco, sou mesmo. Mas como o salmista está dizendo no Salmo 73, o Senhor é a minha fortaleza. Ele vai me dar direção, Ele vai ampliar a minha visão. E o Senhor, aí quando você começa a clamar ao Senhor, Senhor, me mostra além disso que eu estou vendo. Me mostra além disso, porque os discípulos, quando estavam caminhando, é como se eles tivessem parado até ali, naquela hora que eles foram lá, sepultaram Jesus. Para eles acabou ali, e agora? Como vai ser de nós? Porque até então a gente andava junto com o Mestre. A gente tinha o Mestre junto com a gente. Mas agora, o que nós vamos fazer? O Mestre não está mais andando do nosso lado. Eles se esqueceram que a promessa iria ser cumprida, o Espírito Santo ainda viria. E aí, o que eu quero dizer? A visão deles ficou limitada, parou ali. Mas quando eles tinham que ouvir a voz do Espírito Santo falar assim, espera aí, tem algo além. O Mestre falou que vai chegar a hora, e a gente vai ler aqui, né, depois, mais para frente, que ele vai falar com eles, né, ficar em Jerusalém até que do alto venha o Espírito Santo. Mas eu me apeguei também nessa frase, que ele falou assim, ó, ficai em Jerusalém. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele dá ordens para nós, Ele dá diretrizes, Ele deixa as promessas, mas sabe o que a gente faz? Faz igual os discípulos. A gente vira a rota e sai andando assim com a cabeça voada, quando a gente tem que ficar na posição que o Senhor mandou. Se Ele falou assim, ó, acredite que eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. E a gente dá uma dessas de doido e fala assim, eu quero sair sem rumo andando por aí. Nossa visão está limitada. Nós não estamos enxergando que o Senhor é aquele que pode nos dar resposta para o tal problema, que nos faz sentir vontade de bater, andando por aí perdido, como se a gente não tivesse um dono, como se a gente não tivesse um mestre. Mas hoje você vai sair daqui pedindo ao Senhor, Senhor, amplia minha visão. Senhor, Tu és o Deus que é a fortaleza do meu coração. E a minha alma não vai me enganar. Os meus sentimentos, minhas emoções não vão me enganar. E o que mais a gente vê hoje é crente almático. A gente até releva quem não é cristão ser conduzido pela alma, conduzido pelas emoções, enganado pelas emoções. Mas nós cristãos não. Porque nós já entendemos que nós somos espirituais. Nós não somos deste mundo. E nós já entendemos que o nosso espírito foi o quê? Vivificado com Cristo, por Cristo. Não tem essa da gente não saber o que fazer. Não, eu não estou querendo dizer aqui para você que jamais vai haver momento que a gente vai chorar, que a gente vai passar por isso. Não, não é isso. Vai ter sim. Vocês viram que os discípulos passaram.
Mas uma coisa é certa, se a gente começar a aguçar a nossa audição para ouvir a voz do Espírito Santo, mais do que depressa ele vai tirar a gente desse engano. Ele vai tirar a gente dessa confusão da nossa mente. Provérbios 24:10 é o outro versículo que eu separei. Provérbios 24:10. Todos encontraram? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Vamos repetir? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Vamos ler naquela versão ali. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Eu li uma versão em casa, mas eu não anotei aqui, que diz assim, que aí nós vamos mostrar que a nossa força, ela é fraca e ela é fraca mesmo. Gente, vocês já pensaram? Declarando ter um Deus todo-poderoso na nossa vida, e no dia da angústia a gente ficar deixando os nossos sentimentos, as nossas emoções governarem, nós não vamos ter força para ganhar essa batalha. Não vamos ter força para sair vivo e feliz dessa batalha. Se no dia da angústia a gente deixar essas vozes contrárias nos dominarem, com certeza não teremos força, não saberemos como lutar, não saberemos o que fazer. Mas quando a gente se lembra de quem é Deus e quem nós somos em Cristo, a gente vence. Aí eu coloquei aqui assim, para ir fechando. Deus quer, através de seu Espírito, gerar dentro de você e dentro de mim uma estrutura espiritual consolidada. E quer derrubar todas as construções desequilibradas que a sua alma construiu. Está confirmado lá em Gálatas, no capítulo 5, que a carne constrói obras que nos levam à ruína. Mas o Espírito Santo faz gerar frutos que nos trazem vida. Nos últimos dias, irmãos, vocês têm visto que a gente tem enfrentado batalhas até para pregar o Evangelho, certo? Com essa questão da pandemia, essas coisas todas, a gente passou uns dias meio difíceis de sair por aí, né? Até de vir ao templo, ficou um pouco limitado, ainda está um pouco, mas melhorou bem. E o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração sobre estrutura. E aí eu digo que tem gancho com o tema, com a preparação para